Abre tua Bíblia no capítulo 8 de Mateus. Nós vamos ler, irmãos, os versículos 1 e 2. Olha o que diz a palavra do Senhor para a tua vida. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se tu quiseres, tu podes purificar-me. Até aqui. Amados, queridos irmãos, a melhor história a ser escrita para as nossas vidas, tua vida, minha vida, a melhor história é uma história com Jesus. É uma história com Jesus, irmãos. Com Jesus a história ela é boa. Ela é uma história de sucesso. Uma história de certeza de que tudo vai dar certo. Não é verdade? Você já viu com Jesus alguma coisa dar errado? Tudo dá certo, ainda que as ondas sejam tão bravias, tão difíceis, mas tudo dá certo com Jesus. E aqui nós temos a história, irmãos, de um leproso. E que, claro, como cada um de nós, um dia eu fui assim, você foi, outros ainda estão sendo, nós um dia tínhamos uma história sem Jesus, ou não? E ele tinha uma história sem Jesus. E a história sem Jesus é uma história melancólica, é uma história difícil, é uma história cheia de fracassos, a história sem Jesus. E a vida deste homem, até então, esse antes dele, era um antes muito difícil, irmãos. Era um homem leproso, um homem que para a sociedade era excluído. Quantas vezes nossa história sem Jesus, o antes, não éramos excluídos, não estávamos muitas vezes à margem. Agora tudo isso por quê, irmãos? Nossas culpas, pelo que fazíamos. Porque a história sem Jesus, quando é construída de forma muito fracassada, difícil, na exposição de coisas muitas vezes tão vergonhosa que se pratica. E aí outros vêm, rejeitam, uns jogam fora, e assim a vida do ser humano cada vez mais sem Jesus, ao invés dela subir, ela apenas faz descer, declinar, cair cada vez mais, porque é uma história extremamente fracassada. E aí o que é que eu te digo, irmão? Digo para mim, digo para você, vamos construir sempre nossa história, mas construir com Jesus. E foi o que ele fez, irmãos. E o que é necessário, queridos? O que é necessário que façamos para que nossa história seja construída com Jesus? Seja uma história que sempre, continuamente, ela seja uma história de graça, de portas abertas, de um final feliz, em tudo que atravessarmos nas nossas vidas. O que devemos então fazer, irmãos? Foi o que este homem fez. E o que foi que ele fez, irmãos? O texto bíblico diz que Jesus estava lá no monte. Jesus estava no monte orando.
E dá a entender que Jesus passou aquela noite orando naquele monte. E aí a primeira coisa que eu começo a fazer para construir uma história com Jesus é me alimentar. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem como eu construir uma história com Jesus sem alimento. Alimento, irmãos, é necessário para a vida, queridos. Qual de nós aqui nesta noite, por acaso, no dia de hoje, deixamos de nos alimentar? Nenhum, irmãos, basicamente. Só se tiver alguém fazendo jejum. Fora isso, se alimentaram. E este homem, irmãos, ele alimentou porque ele começou a ouvir falar, ele começou a receber informações. Pessoas começaram a lhe dizer que só Jesus podia dar solução à sua vida. Só Jesus podia resolver as coisas que estavam tronchas, difíceis, acabadas na vida dele. E ele começou a alimentar isto, irmãos. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10 que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. E ele começou, esse homem, irmãos, a alimentar a esperança, a certeza de que a mudança na vida dele só poderia acontecer através de Jesus. Como é que eu construo minha história com Jesus? Em primeiro lugar, alimenta a tua vida das coisas que vêm de Deus. Enquanto eu, irmãos, ficar ignorando as coisas do alto na minha vida, eu não construo uma história com Jesus, irmãos. Porque o contrário é verdadeiro. Qual? Se eu não estou me alimentando das coisas de Deus, obrigatoriamente estou me alimentando das coisas do mundo, das coisas que não agradam o Senhor, irmãos. E aí, ao invés de minha vida crescer, ela começa, irmãos, a cair. Ele alimentou, irmãos, ele nutriu, lhe informaram: Jesus, Ele é o Deus de misericórdia, de amor, de bondade, Ele ajuda, Ele se compadece, Ele quer estender as mãos. E ele alimentou aquilo, irmãos, em sua vida, querido e amado. Primeira coisa, precisamos nos alimentar das coisas que vêm de Deus, das coisas que vêm do alto, das coisas que vêm do Senhor Jesus, para que eu possa estar esperando, nutrindo minha vida naquela direção, irmãos. Foi a primeira coisa que ele fez: se alimentar, irmãos. Depois do alimento, para eu construir minha história com Deus, vem algo importante na minha vida: é confiar, é ter fé que Ele vai agir em meu favor. E deixa eu te dizer uma coisa: este leproso, ele sabia, como eu disse, que Jesus estava no monte. Vieram lhe informar, ele já tinha essas informações, que Jesus era bom. Não existe o confiar em Deus sem ação. A fé verdadeira, ela é autenticada pela ação. O Tiago, o apóstolo Tiago, irmãos, escrevendo no seu próprio livro, ele diz que a fé sem ação é uma fé morta. E o que foi que esse homem fez, irmãos, para construir uma história com Deus? Ele ficou sabendo que Jesus está no monte. Aí ele foi para onde? Ele foi para o lugar da bênção. Ele não ficou em casa parado, ele não ficou em casa acomodado, ele não cruzou os braços, ele não desistiu, ele não ficou chorando, ele não ficou pelos cantos acabrunhado, meio que sentimental, meio que se jogando pelos cantos, ou, como eu sempre digo, dando uma de coitadinho, porque Deus não quer ninguém coitadinho. Deus não fez você coitadinho, Deus fez você mais do que vencedor. E o que foi que ele fez,
irmão? Foi para o monte, irmãos. A bênção estava onde? Lá em cima, querido. Tua bênção está onde? Em cima. É uma fé com ação. Uma fé que é demonstrada pela prática da ação. Eu vou, eu quero, porque eu confio que esse Deus tem a bênção necessária para a minha vida. Se constrói a história com Deus por fé, irmãos. Mas não uma fé morta, acabada, uma fé de choro, mas uma fé de risos, uma fé de alegria, uma fé com ação, irmãos. Foi o que ele fez. Foi para onde? Foi para o pé do monte, irmãos. Esperar quem? Esperar Jesus. Jesus descer, irmãos. Constrói tua história com o Senhor. Só quem pode te ajudar é Jesus. Aleluia. Só quem pode transformar é Jesus. Só quem pode alterar o quadro, seja ele quais forem que você estiver enfrentando na sua vida, é Jesus. E mostra a tua confiança com a fé prática, uma ação de estar aos pés dele, buscando, clamando. Uma fé com ação, irmãos. E aí ele fez isso. Terceiro, irmãos, para se construir uma história com Deus, não adianta a pressa. Tudo tem que ser no tempo de Deus. Por isso se faz necessário. Foi o que ele fez. Quando ele chegou no monte, saiu do lugar onde estava, a fé com ação, foi ao monte. Chegou lá, Jesus não estava lá, irmãos. Ele sabia que Jesus estava em cima, mas não estava ali na hora, no pé do monte. Então, terceiro, irmãos e amados, para se construir uma história com Deus, você tem que aprender a esperar nele, esperar na providência dele, esperar na certeza de que no tempo certo ele vai fazer. Veja que ele começou a esperar, irmão. Eu fico pensando, irmãos, eu estava meditando no texto, e obviamente são conjecturações. Não sei a hora que ele chegou naquele monte, mas imaginemos que talvez tenha chegado ele cedinho, e ali ele ficou parado esperando, na certeza de que ele vai descer. Eu vou ficar aqui. Espera, meu irmão, no Senhor, que um dia ele vai descer em teu favor, irmãos. Você entende? Aí você fica ali, ó. É como diz, irmãos, ou talvez um cântico que diz: não sai da porta, porque um dia a porta vai se abrir em teu favor, irmão. Agora pense se ele tivesse desistido, ficou esperando, passou uma hora, duas. Se Jesus está dentro da porta. Aí de manhãzinha, Jesus não desce, não sabe de uma coisa, vamos embora para casa. Perdeu a bênção. Por isso se faz necessário, amados, para se construir uma história com Deus, esperar nele, irmãos. Esperar que ele vai fazer. Esperar que ele é um Deus de misericórdia e de graça, que nunca abandonou um filho seu, que nunca deixou você desamparado. Aí você espera. Mas pastor, está tardando. Espere, meu filho, porque Deus tem tempo para tudo nesta vida. Terceiro, irmãos, é isso. A história é construída com Deus pela espera também, irmãos. Porque Deus sabe o momento certo de fazer as coisas, amados e queridos. E ali, meu irmão, no momento oportuno, que não é o nosso momento, muitas vezes somos muito apressadinhos, queremos as coisas muito rápido, mas o tempo tem que ser o tempo de Deus nas nossas vidas. Até porque eu não sei o que acontecerá na minha vida daqui a uma hora, mas Deus sabe daqui a uma hora, um dia, 10 dias, um mês, um ano, sabe de tudo ele. E ali o leproso estava esperando, irmãos. Mas a Bíblia diz que quem espera no Senhor, irmãos, vai alcançar a bênção, irmão. Me mostra um caso que quem esperou em Deus ficou decepcionado. Quem esperou em Deus, um caso que ficou frustrado. Ninguém, irmãos. Até que, como diz a palavra, olha o
que nós lemos, irmãos. Ora, versículo 1, descendo ele, louvado seja o nome do Senhor. Olha aí, irmãos, lá vem Jesus lá de cima, descendo ele. E quem estava lá no pé do monte? Ali esperando ele, certinho ali, o leproso, irmãos. Mas Jesus desceu. Ele vai fazer, querido. Glória a Deus. Espera, e tu vais ver as bênçãos do Senhor serem realizadas na tua vida. Se constrói a história com Deus desta forma, irmãos. Jesus desceu. Aí vem o quarto, irmãos. Aliás, exatamente o quarto. Foi o que aconteceu quando Jesus desceu. Acontece algo, irmão. Quando Jesus desce, aquele leproso, irmãos, ele se expõe. Ele expõe a Jesus quando vai até ele, porque existia uma regra. Ouça isso. Para quem era leproso naquela época, não podia se expor. Porque ser leproso e se expor era até motivo, muitas vezes, de você ser apedrejado, porque lepra é contaminosa, ou contagiosa, aliás. Quem que queria ter um leproso do seu lado, irmãos? Por isso Jesus, Deus amado, lá no Antigo Testamento, Ele criou as cidades de refúgio, e entre elas havia a cidade dos leprosos, porque tem que ficar distante. E aí quando Jesus desce, Ele está esperando, Ele se expõe. O que é que Deus está te dizendo, irmãos? O que é que este leproso fez? Ele expõe sua fraqueza e o seu defeito. Mediante todos, expõe diante do Senhor. Eu construo uma história de Deus com Deus, quando eu chego diante dele, digo: Senhor, eu estou sendo falho nisso, naquilo, esse é o meu defeito, esta é a minha fraqueza, mas me ajuda, Senhor, porque eu quero ter uma vida que te agrade e que te honre. Oh, aleluias! É você expor, irmãos, quem você é diante de Jesus. Aí a situação muda. Você quer mudar a tua história? Vai para Jesus e expõe para Ele o que você está passando. Expõe para Ele o que está acontecendo contigo. Aonde estão os teus defeitos? Aonde estão as tuas fraquezas? Aquele leproso disse, ao chegar perto de Jesus: olha, eu sou isso aqui, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo aqui, Jesus? Eu sou isso aqui. Todo mundo me rejeita, ninguém conseguiu me ajudar até hoje, e eu sou isso aqui, Jesus. Isso aqui, irmãos, eram as lepras no seu corpo expostas, irmãos, e que eu estou chamando representativamente de fraquezas e defeitos. A quem, irmãos, tu deve recorrer, expondo quem tu és, ao Senhor que te ama. E Jesus fez isso, irmãos. Aliás, o leproso fez isso, porque ele queria construir uma história com Deus, irmãos. Ele queria construir uma história com Jesus. E é a melhor história a ser construída. E sabe o que aconteceu? O ponto auge, irmãos, está aqui. Quando eles se expõem, e ele diz para Jesus de forma simples, de forma com poucas palavras, caídos aos pés de Cristo. Olha o que ele diz, irmãos. Versículo 2, ele diz, final do versículo: se quiseres, tu podes curar-me. Louvado seja o nome de Jesus. Esse é o ponto auge, irmãos. Porque ele está entendendo, quebrantado ali, irmãos. Esse momento era o momento de estar derramado aos pés daquele que tudo pode. E ele não existe de Jesus.
cura-me, faz. Ele não só disse isso. Se tu quiseres, eu sei que tu podes me curar. Mas entenda que ele já estava fazendo a parte dele, irmãos. E qual foi a parte que ele fez para construir essa história de quebrantamento agora na vida dele, irmãos? Foi se alimentar de que Deus tinha o melhor para a vida dele. Foi ter uma fé com ação. Eu vou para lá porque Ele tem a bênção para mim. Eu vou esperar por Ele. E eu vou expor minhas fraquezas para Ele. E agora Ele está quebrantado, irmãos. Vamos ver o que aconteceu. Vai lá para o livro de Marcos. O que Jesus faz quando você quer construir uma história com Ele. Capítulo 1. Jesus é muito bom, irmãos. Tudo depende de você, meu filho. Se você quiser, você vai receber um milagre de Deus na sua vida. Se você quiser, a tua vida vai mudar. Se você quiser, a tua história não será a mesma. Estava lá o leproso quebrantado no auge do texto, quando ele diz: se tu quiseres, Jesus. Ele dizia assim: olha, eu saí de manhãzinha de casa, ou de madrugada, e vim para aqui, porque eu entendi que tu és o Senhor que pode fazer tudo. E agora eu estou aqui, Jesus. E se tu quiseres, tu podes me mudar. Olha o que Jesus diz, irmãos. Versículo 41 do capítulo 1 de Marcos, que é o mesmo texto, viu? É o mesmo leproso. Porque é por isso que é chamado de evangelhos sinópticos, evangelhos de sinônimos. Aí repete o mesmo texto em Mateus, Marcos e Lucas. Só acontece nesses três evangelhos, porque o João não é sinônimo. Você encontra em Mateus, encontra em Marcos, encontra em Lucas. Aqui é a mesma coisa. Mesmo leproso. Quebrantado, caído. Olha o que diz o versículo 41. Jesus, essa palavra me chamou muita atenção, irmãos. Profundamente o que, irmãos? Compadecido ou com compaixão, irmãos. Que coisa linda, irmão. Quando eu, irmãos, estou me alimentando do Senhor, estou tendo uma fé prática, uma fé de ação, quando eu estou esperando nele, porque eu sei que é do alto que vem minha bênção, quando ele desce, irmãos, e eu estou expondo minhas fraquezas perante ele, olha o que o texto diz, irmãos. Ele profundamente fica compadecido da minha vida. E aí é uma coisa boa demais, irmão. Porque não adianta de nada eu ser compadecido de você, que eu sou fraco, pequenininho, pobre. Mas coisa boa é quando Deus se compadece de alguém. Porque Ele é Senhor, dono de tudo, opera milagres, maravilhas. Então, irmãos, o texto bíblico diz: Jesus profundamente compadecido daquele leproso. Foi o que ele fez? Vai ajudar, irmãos. Ele quer te ajudar, meu amado. Ele quer mudar a tua história, meu irmão. Ele quer mudar as coisas fadadas, fracassadas, arruinadas, entediantes que aconteceram na tua vida, meu irmão. Esse Deus é maravilhoso. Ele quer te ajudar, irmão. Ou você tem dúvida disso? Ele quer mudar a tua história. Ele quer transformar, queridos. Estava lá aquele homem com uma história terrível. E agora Jesus está compadecido. Como foi cantado aqui, porque aquele homem estava escolhendo Deus. Estava querendo ser amigo de Deus. E o versículo, irmão, 41 continua dizendo que, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: eu quero,
ser limpo. E o 43 diz que, fazendo-lhe então, cadê aqui? E no mesmo 42, no mesmo instante, porque com Jesus não tem esse negócio para amanhã não. Isso é uma coisa engraçada. Quando ele trabalha, irmãos, trabalha de imediato. Não, passa amanhã, hoje eu estou liso. Passa amanhã porque hoje eu estou cansado. Com Jesus não tem isso, irmão. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. No mesmo instante, Deus mudou a história daquele homem. O passado, fracassado, acabado, foi limpo, foi tirado, e agora começou uma nova história. Constrói a tua história com Jesus. É a melhor história a ser construída. Como? Te alimenta das coisas que vêm de Deus na tua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se alimenta disso. Confia nele. Pode estar dando sangue na canela. Confia no Senhor com a fé prática. A fé prática é aquela que não fica lamentando, não fica chorando, não fica resmungando, não fica paralisado. A fé prática é aquela que está caminhando com Jesus. Espera no Senhor em todos os momentos. Saiba que Ele vai descer no momento certo na tua vida. Ele vai chegar para fazer as coisas que você está precisando. Quarto, constrói tua história expondo tua vida sem reservas. Não fica dizendo, Jesus, eu sou assim, que eu sou tão bom, Jesus. Sou tão bonzinho. Eu leio a Bíblia, oro que só, Jesus. Sou tão... Que tu é bom, irmão. Tu precisa de Jesus. Se expõe para Ele. Ó, Jesus, minha fraqueza é essa. Meu defeito é esse. Isso tem consumido minha vida. Muitas vezes eu quero sair disso, mas não consigo. Mas me disseram que tu és o Deus Todo-Poderoso. Aí o negócio começa a mudar mesmo. Aí aonde não tinha força, Ele começa a dar força. Aonde o negócio era terrível, Ele começa a mudar o estado. E assim tu se quebranta diante dele. Jesus, se for da tua vontade, faz isso. Também se não for, fecha a porta. Para mim, tanto ser ou não ser, não importa. O que importa é a tua vontade na minha vida. Para parar com essa história de Jesus, sou teu servo, faz isso. Que história é essa, meu irmão? Jesus é Ele só que sabe o melhor para você. E deixa Ele trabalhar em teu favor. Porque Ele vai se compadecer de ti. E Ele vai estender a mão para te abençoar. Vamos ficar em pé, irmãos. Escolha Deus na sua vida. Porque ninguém é melhor do que o Senhor. Constrói tua história. Eu me lembro, isso é meio engraçado. Eu vou contar isso aqui. E veio no meu coração para contar. Eu me lembro que, porque além de eu ter vindo de uma família de macumbeiros, aí ensinaram eu, desde os 5 anos, 4 anos de idade, a beber cerveja. E eu gostava de uma cerveja empurrada. Aquilo chega a descer que nem água na minha boca. Aí eu me lembro de uma vez, eu tava com catapora, ou foi com sarampo. Aí minha mãe me levou para uma rezadeira. Pronto, o negócio já está ruim, já vai para a rezadeira. No meio do caminho, eu com a sede, aí foi que eu pedi a mãe. Isso eu tinha acho que 7 anos, irmão, de idade. O aprisionamento do diabo era tão terrível que eu pedi a mãe, me dá uma cerveja. Ela foi e pagou uma cerveja para mim. Existe um negócio dele, é quando o cara cresce, é que ele vê a situação. Mas eu quero te dizer o seguinte, irmãos. Um dia eu comecei a ouvir falar de Jesus. E eu fui alimentando aquilo na minha vida aos 17 anos, 16 para 17. E um dos primeiros milagres que me aconteceram, nesse processo de ouvir falar de Jesus, eu ainda não tinha nem reconhecido Ele como Salvador publicamente,
foi quando eu comecei a aborrecer a cerveja. Comecei a não gostar mais do gosto. Então, eu comecei a ver que com Jesus, aquilo que parece impossível começa a mudar na tua vida, a transformar na tua vida. Até que eu aborreci de vez, antes mesmo de me converter, mas eu estava no processo. Até que Jesus chegou o momento de eu já estar na parede mesmo, já estava lá na parede, todo pressionado pelo Evangelho, até que a última barreira caía, porque eu tinha vergonha. Eu tinha uma vergonha desse negócio de andar com a Bíblia. Se meus amigos soubessem que eu era crente, eu ia ficar tão envergonhado. Jamais eu quero isso para a minha vida. Até que um dia eu li, os irmãos já sabem, eu li lá na palavra de Deus que não é que eu não acreditei que ele estava lá, mas eu fiquei pensando, isso está escrito mesmo aqui. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Aí meu Deus do céu, isso está aqui mesmo escrito esse negócio. Aí nesse dia, irmãos, a última barreira quebrou. Eu digo, eu vou aceitar Jesus, eu vou perder tempo, E desde aquele dia minha vida começou a mudar. Por isso, querido, constrói uma história com Jesus na tua vida. É a melhor história que você deve construir, porque é uma história de bênção, uma história de sucesso, uma história... Tem lutas, claro que tem lutas, muitas, mas todas as lutas você sabe que vai vencer com Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Agora, sem Jesus, as lutas não tem vitória. Vamos orar e agradecer o Senhor por esta noite. Em seguida, a bênção apostólica. Obrigado, Jesus. O que podemos dizer? Se aqui é um bom lugar para nós estarmos. Senhor, muito obrigado. Porque um dia resolvemos te chamar de Pai. Um dia resolvemos se tornar teus servos e dizer: Tu és o nosso Deus. Obrigado, Jesus, porque hoje somos abençoados. É certo que as tentações batem, mas nós escolhemos andar contigo, porque Tu és melhor do que tudo, és melhor do que a vida, és melhor do que o ar que respiramos, porque Tu és incomparável, Jesus. Por isso, nesta noite de graça, constrói no coração de cada vida aqui dentro uma história contigo, para que, como aquele leproso, o Senhor foi abençoado, vidas aqui sejam abençoadas, e que o passado de fracasso e de derrota fique para trás, para que contigo, Senhor, seja um presente, Senhor, de alegria, de graça. Por isso, obrigado, Jesus. Obrigado porque o Teu Espírito está aqui nesta noite para falar, para testificar a Tua palavra, para dizer aquilo que cada um veio aqui ouvir, porque Tu não vai deixar ninguém sair daqui de mãos vazias. Obrigado, Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa cada vida, o lar de cada vida aqui nesta noite. Senhor, a família de cada um aqui nesta noite. Abençoa, Senhor, o que cada um está precisando. Aquele que está querendo uma porta aberta, que seja, Senhor, as Tuas mãos, que é a detentora da chave, abrir esta porta para o Teu servo, para a glória do Teu nome, para a honra do Teu nome, Jesus. Obrigado. Continua abençoando a Tua igreja. Continua, Senhor, estendendo Tuas mãos e derramando Tuas águas aqui neste lugar. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A bênção apostólica, irmãos. Levante sua mão. O Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Ele, pela sua graça, pela sua bondade e misericórdia, Ele resplandeça o seu rosto sobre tua vida, te leve em paz para a tua casa. E Ele, durante o teu dia de amanhã, seja a providência que você esteja precisando. E Ele pede o teu pouco,
talvez os teus 5 pães e 2 peixinhos, e Ele multiplique para dizer a ti que Ele é Deus na tua vida, que Ele não te deixa, que Ele não te desampara, que Ele está contigo todos os dias, ainda que tu estejas passando por isso, mas é para o teu bem, porque Ele está lapidando a tua vida, Ele está aparando as arestas, Ele está fazendo você brilhar, porque você precisa brilhar. Por isso, descansa no Senhor. Que o Senhor te abençoe, Ele te guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Jesus te abençoe. Dê a paz ao seu irmão e se confraternize com ele. Jesus te abençoe. Paz.